Olá, bom dia. Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e vamos iniciar hoje com mais uma série de áudios para você sobre as leis universais. É um tema bacana para a gente poder estudar juntos e quero tentar de forma muito simplista colocar vocês para poder ter o conhecimento. De forma alguma eu quero trazer aqui uma verdade absoluta, eu quero que você apenas tenha como visão uma amplitude que te faça enxergar um pouco mais sobre essas condições, tá? A gente tem hoje em conhecimento, até por conta dos estudos da física quântica, 12 leis universais e 21 subleis, que são provenientes também das 12 leis universais. Esse tema é bastante amplo, mas eu vou tentar fixar primeiro, nessas primeiras séries de áudio, as 12 leis universais, e vou tentar explicar um pouquinho na introdução para vocês, buscando a fundo o que eu descobri sobre as leis universais, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de estudar, de ir a fundo nas coisas e eu tenho uma facilidade em sintetizar informações. Então, eu busquei qual era o fundo dessa teoria, né, das leis universais ou das leis naturais ou leis que regem o universo. Eu descobri, tem 3 anos, a respeito dessas leis. A gente já tinha conhecimento de alguma delas, porém há 3 anos eu estudo mesmo mais a fundo. E aí, entendendo melhor, a gente vê que lá da filosofia hermética, a gente já via, né? Se você for ver as leis herméticas ou o Kybalion, você vai ver na filosofia hermética, que é a filosofia de Hermes, que já se citava a respeito dessas teorias, né? Lá ele citava 7 dessas leis, e ele acreditava que as pessoas, os indivíduos que não eram regidos por essas leis, eles tinham grande dificuldade de encontrar a verdadeira paz, plenitude e a sabedoria. Então, o que promete a aplicação dessas leis naturais é a busca plena, de atenção plena para o momento, a busca plena de vivência na vida da Terra aqui, mas de uma forma muito especial, uma forma muito voltada a entender o funcionamento do universo e como é que a gente consegue gestir esse funcionamento a partir das nossas visões, né? A partir da forma como a gente enxerga o mundo. Então, Hermes é chamado também Trismegisto, né? Que é o pai da ciência oculta, da astrologia, da alquimia, enfim. Há milhares de anos atrás, ele colocou que essas 7 leis regiam o universo, e hoje a gente pode ver pela física quântica que faz bastante sentido, né? A gente já consegue entender bastante coisas a respeito disso, né? Hermes viveu há 1300 anos antes de Cristo, mas já tinha bastante coisas que ele colocava como verdades absolutas e que hoje a gente pode refletir como os conceitos a respeito e que realmente são curiosidades que valem a pena a gente ter conhecimento, né? Hermes foi deificado sob o nome de Tote, né? Se vocês forem estudar lá a filosofia africana, a forma de vida das religiões africanas, eles colocavam Tote como deus da sabedoria. Então, os africanos já tinham ele como um conceito de sábio, como deus da sabedoria. E o Trismegisto significa o Pai Todo-Poderoso, 3 vezes Deus, né? Então, significa o mais sábio de todos. Então, ele é envolvido com a participação da pedra filosofal, que transforma qualquer metal em ouro. Então eram alegorias muito utilizadas pelos herméticos. E eu acho que funciona bastante quando a gente enxerga a base no domínio das forças mentais, né? O que eu acho muito interessante da filosofia hermética é que ela baseia-se no domínio das forças mentais e não no domínio dos elementos materiais. Então, seria a transmutação das vibrações mentais ao invés de transformação de estados voltados à parte material. Então, eu acho que a lei hermética ela vai também ser funcional se a gente analisar em termos de átomos, em termos explicados pela ciência quântica. Eu não vou introduzir muito profundamente a questão das leis herméticas aqui, que é o Kybalion, mas deixo o convite de vocês assistirem um vídeo que eu vou gravar para vocês sobre a introdução das leis universais, que lá eu explico mais claramente sobre a filosofia hermética e sobre como é que surgiu essa questão da filosofia hermética e também a questão das alegorias africanas, como é que eles acreditavam, né? Eu acho que é bem curioso e acho que isso aí funciona para vocês poderem ter mais entendimento de profundidade das leis.
Mas o que eu vou falar hoje para você, a gente vai falar sobre as leis universais, baseadas, né, em profundidade, lá das leis herméticas, que são há 1300 anos antes de Cristo. E essa introdução, eu vou dar para vocês um PDF do Kybalion, quem quiser estudar com mais profundidade. E vou também deixar aqui o PDF completo das leis universais, das 12 leis, das 21 subleis. Quem já tiver pode excluir, mas quem não tiver, tá aí o PDF disponível para vocês. O universo ele é regido por leis naturais e você está contido nesse universo, né? Então, você queira ou não queira, você creia, não creia, você saiba ou não saiba, você é regido por essas leis, elas também regem a sua vida. E você, se você vive contra essas leis, a sua vida vai ficar cada vez mais difícil e dolorosa. Portanto, se você quer encontrar a felicidade plena, se você busca a felicidade plena, se você busca evoluir, é muito importante que você aprenda sobre as leis universais. No colégio a gente estuda sobre as leis da gravidade, a lei da ação e reação, e na Bíblia foi pregado por Jesus Cristo como semear e colher. A lei de gestação e incubação, que diz que todas as coisas têm um tempo certo para acontecer. Porém, a gente não estuda sobre todas as leis e nem todos os professores sabem do que eles estão falando. E eles se sabem, eles não chamam tanta atenção dos alunos para esse ponto. Infelizmente, isso não é ensinado com profundidade. Então, existem 12 leis naturais e 21 subleis que descrevem de maneiras em que causa e efeito estão relacionados. Ou seja, tudo que você fizer existe um preço a se pagar. Tudo que as pessoas fazem em massa, em conjunto, existe um preço a se pagar. Então, se você entender um pouco das leis naturais, você vai ter menos agressividade para lidar com as condições do universo, você vai encarar as coisas de uma forma mais tranquila, né? Com mais sabedoria. As leis naturais podem também ser vistas como orientações para comportamentos que irão melhorar o nosso crescimento físico, mental, emocional e espiritual. Estas leis universais são todas interrelacionadas e são fundadas no entendimento de que tudo no universo é energia, inclusive nós, e que a energia se move de forma circular. Então, a base toda é a vibração energética. Então, a maior parte das leis elas vão falar sobre isso. Nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações, são todos formas de energia. O que nós pensamos, sentimos, dizemos e fazemos em cada momento volta para nós para criar as nossas realidades, ou seja, tudo que você acredita se materializa. A energia se move em círculos, de modo que vai e volta. A combinação dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações de todos, inclusive de todos no planeta, cria a nossa consciência coletiva e ela cria o mundo que vemos diante de nós. A boa notícia para tudo isso é que, como os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações criam o mundo à nossa volta, temos o poder de criar um mundo de paz, harmonia e abundância. Para fazer isso, é essencial que você aprenda a controlar os seus pensamentos e emoções. E eu vou substituir a palavra controlar por observar, porque a partir da observação, que a gente sempre fala observação do estágio do ego, lembra? Quando a gente fala da observação, a gente consegue criar uma nova realidade, porque a gente consegue ter ciência, né? Ter verdadeira noção do que a gente pensa ou sente. Então, compreender as leis naturais do universo vai te ajudar a fazer isso, tá? Depois eu vou deixar as referências para vocês, científicas, que tem estudo científico sobre isso hoje em dia. Já não é mais uma coisa de achismo, mas tem também a ciência por detrás. E agora nós vamos começar a citar as 12 leis universais. Hoje eu vou começar com a primeira lei no outro áudio. Um beijo e até lá! Lei da unidade. Essa é a primeira lei das 12 leis universais e essa lei nos ajuda a entender que vivemos em um mundo onde tudo está ligado a todo o resto. Tudo que fazemos, dizemos, pensamos e acreditamos afeta os outros do universo que nos rodeia. É isso aí. Então, tudo que você pensar, a forma como você pensar, o jeito que você lê a sua realidade, a forma como você encara a sua realidade,
afeta o universo que te rodeia. Então, se você estiver com raiva, você vai afetar o meio que está à tua volta e você vai tornar um ambiente raivoso. Se você estiver em paz, o seu ambiente vai se tornar um ambiente de paz. Por isso que eu falo sempre para tomar cuidado com as energias que entram na casa de vocês. Cada um de nós está ligado ao nível do inconsciente coletivo profundamente, dentro do eu superior. Somos todos partes de uma grande fonte de energia chamada de Deus. E porque somos parte de Deus, nós somos Deus. É o objetivo da fonte mover a energia para frente, para a criação de mais energia. Assim, a vida está em harmonia e cada um de nós aumenta nossa taxa de vida vibracional e intensifica a vibração de toda a fonte. Então, quando você se torna parte dessa fonte, você também troca energia com essa fonte. Então, tem que tomar muito cuidado e estar sempre, vigiar, né? Orar e vigiar, e observar sempre seus pensamentos e como é que você está emitindo essa vibração. E essa vibração é sempre possível de ser mudada, tá, gente? A mutação dessa energia eu vou ensinar vocês. Mas uma coisa bem rápida de se ensinar, muito rápida de fazer, que é a respiração consciente. Essa respiração consciente é só você puxar o ar bem forte e soltar 5 vezes. E quando você faz esse processo, você consegue, a partir daí, mudar o seu estado vibracional. Quando estamos em desarmonia, nós diminuímos a vibração de toda a fonte, porque nós somos um. Essa coisa de que não estamos no mesmo barco, cada um está no seu barco, né? Eu vi um texto esses dias, mas não é verdade. A gente está todo mundo dentro do mesmo barco com visões diferentes. Mas a gente não pode questionar o quanto é que o meio nos afeta, porque é uma energia única, né? Tudo o que você pensa, diz e faz afeta todas as outras pessoas. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajudar os outros, mais você irá ajudar a si mesmo. Então, essa é a lei da ajuda, né? Quanto mais você entrega para o outro, mais o universo entrega para você. Não necessariamente através daquela pessoa, mas através de outras pessoas. É apenas na terceira dimensão, no plano material, que experimentamos a sensação de separação. Mas é só um experimento, não é uma realidade. Nós temos a sensação de ser separados. Mas eu vou te dar um exemplo, claro, né? Você entra numa loja para comprar alguma coisa e está com raiva, nervoso, e você fala de um jeito desajeitado com a moça, aí a moça se irrita e trata você mal também. Tá vendo que existe uma transmutação, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego, porque o nosso ego é reativo a essa vibração, e eu falo sempre para vocês cuidarem, né? Orar e vigiar com o ego de vocês. Quanto mais aceitação de si mesmo e dos outros, menos preconceito, racismo, homofobia, xenofobia ou falsas identificações. E mais próximo você estará da unidade divina. A espiritualidade não é algo sobre ser algo, mas sim sobre ser consciente, atento e presente ao momento, ao agora, à unidade. Somos todos um e o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos, né? E depois as outras leis vão explicar, porque elas têm ligações com essa lei da unidade. Então, somos um, estamos todos no mesmo barco, queira você sim, queira você não. Porém, a perspectiva que você tem estando dentro desse barco pode ser que seja de acordo com a sua história de vida e com a tua realidade, né? Pessoas prestam, pessoas não prestam, isso tem a ver com a sua história de vida. Generalizar as coisas tem a ver com a sua história de vida. Então, eu quero que você reflita hoje como é que você enxerga o mundo, o que é o mundo para você? Você enxerga pessoas boas ou ruins? Você enxerga pessoas más ou sempre boas, né? Falsas ou verdadeiras? Porque o mundo é você. Então, como é que você se enxerga perante tudo isso? É aquilo que você está descarregando como energia para o resto do mundo, tá? Um beijo, fique com Deus e até amanhã no próximo áudio. Olá, tudo bem? Hoje a gente está no segundo dia das leis universais e nós vamos falar a respeito da lei da vibração, também chamada lei da ressonância. E o que essa lei diz? Essa segunda lei ela vai dizer para a gente que a base da manifestação, da materialização e da realização é a vibração.
Então, em primeira instância, você vibra aquilo, em segunda instância, você realiza e materializa aquilo, ou seja, torna real. Por isso que a gente fala sempre orai e vigiai. Vigiai seus pensamentos, vigiai a forma como você enxerga os fatos, vigiai a sua leitura de mundo, porque tudo o que você vibrar, você vai manifestar, ou seja, tornar real, material, né? Se eu tenho muito medo de ser traído, serei traído. Se eu tenho muito medo de ficar sem dinheiro, vivendo a escassez, terei a escassez. Aquilo que eu emito como vibração é exatamente aquilo que eu aproximo de mim. Tudo que existe está em constante movimento e nós somos emissores e receptores de vibração. Tudo é energia insólida, não existe nada como tal além da vibração. Tudo é movimento, tudo é vibração, tudo é energia. A ciência diz que ao nível subatômico, a matéria aparentemente sólida ela não existe. O que existe é um gigantesco campo quântico de energia, onde todos se relacionam, transmutando conexões com o todo. Logo, a aparente separação do mundo físico, ela realmente não existe. É uma grande ilusão, como se prega no budismo, a grande ilusão da separação. Essa separação ela não existe, né? O mundo físico ele está totalmente entrelaçado via conexões. É como se fosse uma grande rede de internet que conecta as pessoas para um campo que gera uma energia do todo, né? Então, isso do ponto de vista científico, na ciência quântica, você já pode estudar e ver que isso já é realmente já comprovado cientificamente. Nesse campo quântico em que existimos, então, atraímos para nós as pessoas, situações e fatos, coisas e tudo que a gente imaginar que esteja na mesma faixa vibratória que nós, né? Tem até uma teoria sobre as camadas da personalidade e as afinidades que elas criam de acordo com as camadas, né? Então, você vai atrair fatos, pessoas e coisas com a mesma faixa vibratória que você tem. Aquilo que emitimos, a gente retorna para nós mesmos. Então, tudo que você emite é um grande eco, né? Volta para você, o universo te devolve. O destino é a consequência direta das energias de cada um, de acordo com a lei universal. Nada acontece por acaso, portanto, devemos nos dedicar a aumentar a nossa vibração através da meditação, da oração, da gratidão, do perdão, da bondade, da pacificação interna e principalmente do desapego. Desapego a crenças, ideias, desapego àquilo que é fixo. Se você emitir amor para o mundo, ele vai te devolver em forma de saúde, prosperidade, paz, felicidade, plenitude. Essa lei declara que tudo no universo se move, vibra e viaja em padrões circulares. Os mesmos princípios de vibração no mundo físico se aplicam aos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e vontades aqui no mundo material. Cada som, coisa e até mesmo um pensamento tem a sua própria frequência vibracional, única em si mesmo. Existem até estudos que comprovam a vibração da palavra amor, a vibração da palavra ódio, né? E o nosso corpo, a nossa molécula é água. Vamos lembrar que a constituição material nossa, do nosso corpo, é a maior parte água. E a água, ela capta todo o processo de vibração e emite vibração com facilidade, né? Então, a gente tem que sempre pensar que um pensamento, uma palavra, carrega por si só uma energia vibracional muito forte, única em si mesma. Todo o universo opera segundo o mesmo princípio de energia vibracional. Quando Einstein descobriu que a matéria era energia, ele abriu a porta para a fusão da ciência e da metafísica. E os cientistas provaram que a energia não pode morrer, ela só pode se transformar. E por sua natureza, a energia deve ir para frente ou para trás, ela não pode ficar parada, pois fazê-lo é a estagnação, resultando em transformação.
Você é energia. Sua pele, que parece sólida, é na verdade trilhões de moléculas se movendo rapidamente em órbita, uma ao lado da outra. Há uma taxa de vibração específica, uma taxa de vida física que você ganhou como resultado de como harmoniosamente ou desarmônico você tem vivido a sua vida até o momento, até o presente momento. Então, você olha no espelho, você vê uma face boa, que legal, você tem vivido bem as suas vibrações. Você vê uma face cansada, uma face estressada, é o resultado das suas vibrações moleculares. Quando você está harmonioso em toda a vida, você terá alcançado a maior taxa de vibração e, por consequência, o universo vai atrair para você mais daquela vibração. Portanto, a pergunta do segundo dia da lei da vibração, lei da ressonância é: como anda a sua vibração? O que você anda vibrando ao universo? E aquilo que você anda vibrando ao universo é exatamente o que você deseja receber? Eu desejo receber amor, você tem dado amor? Eu desejo receber compreensão, você tem tido a compreensão? Eu desejo receber a alegria das pessoas, eu tenho emitido a alegria, porque tudo o que você tem recebido é exatamente o que você tem vibrado, né? E não basta que você verbalize, porque existe uma conexão entre a fala, o pensamento, o sentimento e as ações. Se você tem ações contrárias ao que você fala, o universo, ele entende de intenção, muito mais até do que a ação. E se não existe uma congruência nesse processo vibratório interno, você está fadado ao insucesso, ao fracasso. Então, eu quero abundância, eu tenho que começar a vibrar a abundância. Não significa sair por aí gastando dinheiro, ao contrário, significa que eu vou economizar, porque eu quero ter abundância, né? Significa criar ações estratégicas, a modelar a sua mente, modelar o seu estado mental, modelar a sua vibração física, sentimental e emocional e aprender a mudar os seus estados. Vamos voltar a falar da respiração completa. A respiração completa vai te ajudar a mudar o seu estado para um estado de plenitude e conseguindo a partir daí recuperar a sua vibração. A boa notícia é que tudo isso é mutável e não é amanhã, é agora. Pare aonde você estiver. Respire profundamente. Agradeça a sua vida. Imita bondade, generosidade e compreensão ao mundo, que o mundo devolve tudo isso. Olá, bom dia! E hoje, no terceiro dia sobre as leis universais, nós vamos falar sobre a lei da ação. O que significa ela? Para nós, essa lei ela deve ser aplicada a fim de que as coisas se manifestem no plano material. Portanto, devemos nos empenhar em ações que apoiem os nossos pensamentos, emoções e palavras. Então, o que acontece? No áudio anterior eu expliquei para vocês que não adianta você falar algo e agir de forma incongruente àquilo que você fala, né? Não vai adiantar você começar a repetir todos os dias: sou um ser de luz, eu confio em mim, eu me amo, ou afirmações ou frases de afirmações positivas, se a sua ação e o seu pensamento é incongruente àquilo que você está dizendo. Então, eu te convido hoje a fazer uma reflexão sobre a congruência que você tem entre os seus pensamentos, que geram os seus sentimentos, que geram inclusive as suas palavras e a partir daí que geram as suas ações. Você tem congruência nesses 4 itens, nessas pontes que se ligam, que se interconectam? Então, a pergunta que eu te faço hoje é: você tem sido congruente? Você tem tido maturidade para viver uma congruência na sua vida?
Porque os pensamentos, eles geram a partir de uma leitura de mundo. E entenda que a leitura, ela é intrinsecamente ligada à sua história de vida. Ela não é a verdade. Ela é a verdade do seu mundo. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com a leitura que a gente faz, né? Generalizando o universo, dizendo, as pessoas não prestam, né? Ou até mesmo mulher não vale nada, ou homem não vale nada, todo mundo trai, as pessoas nunca são fiéis, ou abordagens desse tipo, né, que eles acabam transmutando como leitura de ego uma manifestação da sua própria história. Então, que história você tem contado para você? Que o mundo é bom, que o mundo é bacana de se viver e que tudo na vida são possibilidades e desafios de transformação. Todas as dores, elas vêm para te transformar, ou toda dor causa sofrimento? Então, primeiro de tudo, eu te convido a avaliar os seus pensamentos, e é por isso que eu sempre sugiro o estágio observatório do ego, de você sentar e se silenciar pelo menos por 5 minutos por dia, para escutar, né, observar os seus pensamentos, as vozes egóicas que falam com você. Lá na parte que a gente falou sobre o ego, né, lá nos áudios que nós falamos sobre o ego, a gente fala sempre sobre a observação do ego. Então, observe a sua mente, observe o seu estágio do ego, a sua mente egóica, né, o que ela te diz. E o que ela te diz é congruente ao que você fala, pratica, ao que você sente e às suas ações? E se sim, elas são coisas positivas ou negativas? E comece a partir de hoje a modelar. A lei da ação diz que tudo o que você conseguir manifestar em pensamentos, emoções e palavras vão gerar ações. Então precisa que você tenha essa conectividade entre esses 4 elos de ponte. Então, o pensamento que vai gerar um sentimento, que vai gerar inclusive uma palavra e por consequência uma ação. Então, as suas ações estão sendo congruentes ao que você pensa, e se elas são congruentes de forma positiva ou negativa, tá bom? Um beijo grande, até amanhã no 4º dia das leis universais. Me dá a sua opinião, tá tudo bem? Você tá gostando da série? O que você tá achando? Faz sentido para você? Então a gente está no 3º dia e vamos até o 12º dia nas leis principais. Um beijo, fique com Deus e até mais. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no 4º dia sobre as leis universais. E agradeço as mensagens que vocês me enviaram, dizendo o quanto está sendo importante para vocês aplicarem isso na vida de vocês nesse momento. Bom, a 4ª lei seria a lei da correspondência. E o que ela diz? A lei da correspondência diz que tudo existe para uma correspondência, igual acima e abaixo, ou seja, igual. Essa lei ela estabelece que os princípios das leis da física que explicam o mundo físico, energia, luz, vibração e movimento, têm seus princípios correspondentes no universo, ou seja, tudo tem uma correspondência e uma ligação. Então, o que eu quero dizer para vocês, como é que vocês podem aplicar isso no dia a dia? Por exemplo, vou falar de um versículo bíblico que Deus cria a imagem e semelhança, né? Então, há ligações constantes entre o mental, o físico e o espiritual. Você é a imagem de Deus, você é a semelhança de Deus e, portanto, tem todas as condições dentro de si, espirituais, físicas e mentais, né? Porque foi produzida a imagem e semelhança. Então, há ligações constantes entre o mental, o físico e o espiritual. Algumas pessoas às vezes me questionam, Vivi, mas estou fazendo terapia há tanto tempo e não melhoro. Então, você precisa avaliar se a sua correspondência, esse circuito está ok. Se você também está cuidando do físico e também está cuidando do espiritual, porque não adianta fazer só uma terapia, não adianta fazer um curso de autoconhecimento se você continua sedentário demais ou espiritualmente sem alimentação.
Os 3 campos de correspondência dependem de você estar alimentando para que sobrevivam. Então, você precisa avaliar esses 3 aspectos e prestar atenção às atrações inexplicáveis, né? Eu tenho uma atração inexplicável por determinado tipo de pessoa, uma atração inexplicável por um determinado tipo de alimento, uma atração inexplicável por um determinado tipo de assunto, uma atração inexplicável por um determinado setor da minha vida, uma atração inexplicável pelo meu filho. Essas atrações inexplicáveis, elas, se vocês pararem, elas vão mostrar a você grande repetição de esquemas e padrões mentais, por exemplo, alguém na minha vida que passou e que foi muito importante para mim, ou até a atração negativa, inexplicável, né? Eu odeio esse tipo de pessoa, odeio fulano, não sei nem por que eu odeio fulano. Essas atrações inexplicáveis, o que ela vai dizer para você é que existe uma correspondência, existe um histórico dentro de você que vai dizer exatamente por que isso está acontecendo dentro de você. Então, não existe causalidade, né? Existe dentro de você sempre um processo de explicação. Então, a energia, por exemplo, padrão de energia, se você tiver com uma energia de corpo, né, física baixa, você precisa ver se você não está alimentando essa energia espiritual, porque às vezes a gente não alimenta energia espiritual e quer ter uma energia física boa, né? Ou a gente está mentalmente cansado e quer fazer exercício físico e não consegue, ou coisas desse perfil. Então, o tripé, os 3 aspectos devem ser sempre analisados, além do processo de projeção e introjeção de correspondência. Então, o que eu enxergo no outro tem dentro de mim, né? Se eu tenho aversão a alguém, é porque com certeza eu já passei por eu tenho uma memória de defesa dentro de mim com relação àquilo, ou eu tenho aspectos dessa pessoa que eu não reconheço em mim ainda, tá? Então, é muito voltado ao autoconhecimento mesmo. A lei da correspondência, ela diz que é igual acima e abaixo, ou seja, você é um espelho do mundo. Então, esse reflexo que você enxerga, ele está contido dentro de você, é só parar, olhar com calma, avaliar, sem o julgo, né? Sem dor não, porque dor tem, sem sofrimento, mas entendendo que o caminho para a cura pode até existir dor, mas é o reconhecimento e a aceitação disso para que exista inclusive uma transformação, uma mudança, né? Deixar de ter apego e começar a trabalhar os 3 padrões. Então, eu vou dar um exemplo de mim mesmo, né? Eu sempre trabalhei muito a cabeça, estudo, e nunca trabalhei muito físico, e também o espiritual não dava muita atenção. O meu sucesso foi desenrolar quando eu consegui fazer esse tripé. E até hoje com o físico eu tenho trabalhado bastante a ideia, porque não foi um hábito que eu adquiri ao longo da minha vida inteira, né? Então é um hábito que eu tive que inserir. Então é assim mesmo, cansa da fadiga e a gente continua mesmo assim, porque a gente sabe o grau de importância que isso tem. Então avalie, preste atenção nas atrações inexplicáveis e preste atenção também nos 3 aspectos, né? Mental, físico e espiritual. E a pergunta que eu te faço hoje é: existe um deles em você que não está sendo trabalhado, né? De repente, Vivi, eu não sou uma pessoa, não tenho uma religião, não tem problema, você acredita em algo, no que você acredita? Eu aconselho as pessoas que não acreditam, não têm uma religião, a adotar uma filosofia, né, de vida e a praticar essa filosofia. O importante é seguir algo que faça sentido a você, tá? Então, é isso que é importante. Cada um tem a sua própria ideia dentro de si e ninguém melhor que você para entender o que faz dentro da sua vida sentido, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe você e até amanhã no próximo áudio.
Olá, tudo bem? E hoje nós vamos falar de mais um dia sobre as leis universais, falando sobre a lei da causa e efeito. Bom, essa lei é bem conhecida, a gente sempre fala bastante, né? Na brincadeira a gente diz assim: ai, fulano é meu karma, ciclano é meu karma, né? Essa coisa que tá acontecendo comigo é meu karma. A gente sempre brinca dessas coisas que tal coisa seria o nosso karma, né? Mas o que é karma na realidade, né? Então, de acordo com a filosofia budista e hinduísta, o karma seria a consequência, né? É a lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral, de tal forma que toda a ação gera uma reação e retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou. Então, a gente sempre diz que o universo não entende apenas de ação, ele também entende de intenção, né? Se você sai por aí para servir sopa na rua ou fazer caridade para as pessoas, mas no intuito de se promover, o universo entende da intenção, até inclusive a molécula, né? A vibração, ela entende da intenção, não apenas da ação, né? Então, é importante que a gente comece a analisar esses tipos de comportamento que nós temos para que a gente possa, a partir daí, tomar escolhas mais conscientes com relação aos caminhos que a gente trilha aqui na vida, né? O caminho da verdade, o caminho da nossa própria verdade, da nossa leitura, da nossa consciência, ele é sempre o melhor caminho. Então, essa lei, ela declara que nada acontece por acaso ou fora das leis universais. Tudo que você pensa, fala ou faz volta para você. Cada pensamento, palavra ou ação envia para o universo ondas eletromagnéticas, fazendo com que se tornem realidade. Então, toda ação tem uma reação ou consequência e colhemos o que semeamos. Então, ele fala especificamente assim, que não adianta você tentar plantar abacaxi e colher chuchu. E que isso também serve quando a gente analisa o comportamento de outra pessoa, né? Às vezes fala, ai, fulano fez isso comigo, as pessoas são ruins comigo. As pessoas têm a trajetória, elas vão pagar pela lei causa e efeito na vida delas próprias. Não precisa ser você o vingador, não precisa você traçar um pacto de vingança com essa pessoa, porque o próprio universo entende dessa criação molecular e, por consequência, a pessoa colhe mais cedo ou mais tarde aquilo na própria vida, né? Eu vou dizer que felizmente e infelizmente. Felizmente, se você plantar coisa boa, também você vai colher. E infelizmente, se o seu vizinho, o seu parceiro planta o ruim, também vai colher. Então, você só pode tomar decisões por você. Não fique perdendo seu tempo analisando a condição das outras pessoas, tá? Porque senão você vai acabar se perdendo no caminho por enxergar só para fora. E quando eu falo de enxergar só para fora, também não penso que há benefício em enxergar só para dentro. Eu acho que é muito importante que a gente também enxergue o fora, mas sem aquele julgo crítico, pensando que o outro deve estar no mesmo caminho que a gente, né? Então, essa lei, ela anuncia que o universo nos dá a oportunidade de sermos construtores dos nossos próprios destinos e que não existe causalidade. Causalidade é a causa causada por você mesmo, né? Então, a causalidade seria, aconteceu. Não, não aconteceu. Aconteceu porque, de alguma forma, em algum momento, você plantou isso que você está colhendo. É preciso apenas saber plantar e o que queremos colher. Às vezes a gente tem ações que são escolhas inconscientes, né? A gente vai fazendo por fazer e depois você tem a colheita disso. Então, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Com atenção no agora, a gente vai aprendendo a selecionar os pensamentos que abrigamos em nossa mente, selecionar o tipo de coisas que queremos colher na nossa vida. E ao fazer isso, impedimos que os pensamentos negativos gerem sentimentos, palavras e ações que desencadeiam resultados indesejados. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem é o caminho mais seguro para fazer com que a lei da causa e efeito trabalhe ao nosso favor. Cada evento, pensamento, cada ação causa uma consequência. Então, por exemplo, se você roubar, você vai acabar sendo roubado em algo porque você causou uma desinstabilidade na harmonia do universo. Então, eu tiro algo de alguém, alguém vem e tira de mim. Ah, mas eu achei isso aqui na rua. Você achou na rua, você procurou, pelo menos teve a intenção de procurar o dono? Não, não tive intenção nenhuma porque achei legal isso e vou ficar com isso para mim. Então, isso vai trazer a você uma perda em algum outro lugar, em outro aspecto. Então, é nisso que a gente tem que refletir. Toda ação tem uma reação, né? A lei da causa e efeito, ela diz que não adianta, a semeadura vai ser livre, você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória, não tem opção de não colher, tá?
E quando a gente fala a respeito de você modelar pensamentos, modelar ações que desencadeiam resultados indesejados, é muito importante que você comece a pensar mais sobre o que você tem implantado, né? E ter consciência. As meditações que a gente sempre prega, que é a meditação, o mindfulness, o estágio observatório do ego, ele faz com que você esteja mais concentrado no agora. E volto a repetir, a respiração faz você estar no momento presente, respiração consciente, aquela que você está fazendo alguma coisa, você para, respira. Essa respiração, ela te dá retorno ao momento presente. E ela te dá, sim, a condição de escolher o que está acontecendo naquele exato momento, né? E fazer para o outro que nós gostaríamos que fizesse por nós não significa você analisar só dentro da sua história. É importante também que você analise a história do outro, porque às vezes você gostaria que fizesse uma coisa por você e que para o outro não faz sentido nenhum. Então, ler o outro com a história do outro também é importante aprender, tá? Então, agora que você já sabe da lei da causa e efeito, né? O que é karma e coisas desse perfil, eu quero que você comece a analisar na sua vida o que você tem implantado, né? Você tem um plano de vida, você sabe o que você quer colher ali na frente? E se você sabe para daqui a 10 anos, 20 anos, ou sabe só para agora? Você sabe para daqui a 2 anos, 3 anos? Ai, Vivi, mas eu nem sei se vou viver 10 anos, 20 anos, 30 anos. Olha, você não sabe mesmo, porque isso é uma incerteza. Porém, ter um plano vai te dar um norte, um foco nas suas ações, né? O que faz sentido para você, quais caminhos você deve escolher porque fazem sentido e quais caminhos não fazem nenhum sentido e vão abrir mão deles. Tá bom? Beijo grande para você e até o próximo áudio. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem? E hoje nós estamos aqui para falar da sexta lei do universo, que é a lei da compensação ou lei do retorno. A gente pode confundir algumas leis, porque a lei do retorno, ela diz que tudo aquilo que você faz, envolvendo o seu sentimento, retornará para você, da mesma forma e às vezes em dobro. Aquilo que você oferece como dádiva, você acaba por receber mais. Aquilo que você faz para os outros, cedo ou tarde vai retornar para você, seja em coisas positivas ou negativas. E isso não tem a ver especificamente com karma, com atitudes, às vezes também pensamentos e sentimentos. Quanto mais amor você vai oferecer aos outros, mais você vai receber em retorno. Essa lei é a lei de causa e efeito aplicada às bênçãos e abundância que são fornecidos por nós. Os efeitos visíveis de nossas ações nos são dados em amizades, bênçãos, presentes, heranças, dinheiros, bens materiais diversos e etc. Ou seja, prosperidade, né? Você precisa doar-se para que essa energia de doação, que pode ser de qualquer tipo, transforme as vibrações negativas em positivas. O que eu estou fazendo aqui para vocês hoje, por exemplo, gravando áudio, gravando as séries e sempre perguntando às pessoas se elas querem participar da lista de WhatsApp para receber essas mensagens, é uma doação que eu faço para o universo. E por consequência, a minha vida é sempre em prosperidade e em abundância, com a graça de Deus, desde que descobri essas formas de vida. Eu vivo muito melhor e nada me falta. Isso eu posso dizer a vocês com palavras presentes, né? Então, você precisa doar-se para que essa energia de doação retorne a você e transforme as vibrações negativas em positivas. Mesmo que aconteça alguma coisa próxima a você, aquilo não vai te atingir, porque você está coberto de bênçãos e de energias. A quantidade de pessoas que me agradece, que manda mensagem, Vivi, obrigado por estar fazendo esse trabalho, obrigado pelo curso de autoconhecimento. E toda essa gratidão que as pessoas emitem para mim, mesmo que elas não verbalizem, mas a gratidão que elas emitem, elas me atingem, né? E às vezes vem em forma de bens materiais, às vezes vem em forma de prosperidade na vida em abundância, amizades, né? Presentes, bênçãos, algum amigo. Às vezes eu preciso passar um aperto e alguém aparece e fala, eu sei como resolver isso e me ajuda. Então, tem sempre um anjo na minha vida em função, acredito eu, de tudo isso que eu tenho feito ao longo do tempo. Aquilo com que você sonha
sempre possível de se sonhar algo e se tornar realidade. O que vai se realizar, independente de ser algo muito pequeno ou imensamente grande. Não se apegue, tá? Você tem só que sonhar, tá? Você vai ter que só que colocar para você as metas do que você quer, porque o universo vai trazendo, ele não se importa o tamanho do que você deseja. Existem pessoas que ao longo da sua jornada vão impondo barreiras e limites aos seus desejos, mas não importa o tamanho dos seus sonhos, o universo ele não enxerga limites, ok? Então para de bloquear os seus desejos e pensamentos. Atualmente, saber escolher o que realmente se quer é uma dádiva, pois o mundo material nos distrai o tempo todo e é difícil resistir a todo o apelo publicitário que nos distancia de nossas ideias e desejos originais, que são a nossa conexão com o todo, né? Com a harmonia do todo. Então, é muito importante que você também vasculhe dentro das suas noções de desejo, de vontade, o que representa para você aquilo que você deseja, porque às vezes a gente se perde mesmo, às vezes a gente está querendo coisas e depois quando você percebe já não tem mais nada a ver com aquilo que você está querendo, né? Então, mas a partir de uma boa reflexão sobre quem você realmente é e o que deseja, aonde você deseja chegar, fica mais fácil criar uma meta. Eu mesma criei uma meta para minha aposentadoria. Eu criei uma meta de estudo, eu criei uma meta voltada a coisas que eu quero experienciar e viver, porque eu sou muito ligada a vivências, até por conta do meu trabalho, talvez, ou por conta do que eu faço na vida, ou das minhas ideias, enfim. Eu gosto de vivência, então eu quero morar em tal país, eu quero morar em tal país, eu quero conhecer tal cultura de perto. Então, você coloque metas para você que aquilo vai se transformando em realidade, né? Uma outra dica é que você transforme a dor em amor. Às vezes eu tenho em casa uma pessoa que é drogada, então vai no Instituto de Drogados servir para essas pessoas, um tempinho seu de 1 hora, 2 horas. Vai conhecer a realidade delas de perto. Não a realidade que está perto de você, mas uma outra realidade, porque você vai abrir a mente para conhecer características que, estando muito perto, você não vai conseguir. Esse trabalho voluntário de ajudar, de dar, né, ao mundo, todo mundo tem algo, algum talento que pode ser fornecido, né? Então, eu quero que você se questione que talento você tem. Às vezes eu sei costurar, às vezes eu sei bordar, às vezes eu sei alguma coisa de específico de contabilidade ou um serviço voltado à advocacia. O que você pode fazer para leigos mesmo, né? O que você pode fazer para ensinar ao mundo? Apenas para passar ao mundo em agradecimento àquilo que você tem. A gente não pode fazer trocas com o mundo. Eu vou te dar isso para você me dar aquilo. Eu não acredito nessas trocas, mas eu acho que você tem que fazer já agradecendo o que você tem na sua vida. E as pessoas que estão na sua vida, né? Quem está na sua vida. E depois, em seguida, o mundo vai prosperar junto com você. O universo vai trazendo tudo isso em bênçãos para sua vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do áudio de hoje. Fica com Deus e até a lei de número 7. Um beijo. Olá, bom dia! E hoje nós estamos aqui para falar da lei de número 7. Lei universal de número 7 é a lei do mentalismo, também muito conhecida como a lei da atração, né? Quem já assistiu o filme The Secret vai saber exatamente do que eu tô falando. E quem não assistiu The Secret, eu convido você a assistir. É um filme que fala exatamente desta lei, da lei da atração, que é bem conhecida. Aliás, é uma das mais conhecidas, né? Essa lei, ela demonstra como criamos as coisas, eventos e pessoas que entram em nossas vidas. Nossos pensamentos
pensamentos, sentimentos, palavras e ações produzem energias que, por sua vez, atraem energias semelhantes. Por exemplo, você começa a pensar num carro amarelo, eu quero comprar um carro amarelo. De repente, você começa a andar na rua e você enxerga praticamente todos os carros amarelos, né? Não que nunca tenha existido o carro amarelo, sempre existiu, mas talvez você não tivesse com o foco nisso e com a atração voltada a estas coisas, né? Então, energias negativas atraem energias negativas. Se eu sou uma pessoa que só me lamento, só reclamo da vida, as pessoas e energias e vibrações que eu vou atrair são pessoas que reclamam da vida e se lamentam, né? E quando eu mudar essa energia, estas pessoas não serão mais atraídas por mim e, por consequência, elas vão sair da minha vida, né? Vão fechar esses ciclos, porque elas vão estar mal quando chegarem do meu lado, porque eu não reclamo mais, entende? É mais ou menos isso. E energias positivas atraem energias positivas. Então, você tem que sempre estar rodeado de pessoas das quais você admira e que você queira copiar como modelo, né? Ser parecido. Se você vibra numa frequência baixa, como apatia, tristeza, medo ou ódio, você vai atrair pessoas, coisas e acontecimentos assim para sua vida, né? Acontecimentos e pessoas positivas podendo afetar o ambiente, que você pode influenciar as pessoas ao seu redor. Então, seja você também aquela energia que influencia o ambiente, né? Eu não era assim, e hoje, quando eu chego, as pessoas sempre falam: Vivi, você sempre traz um sorriso no rosto, você tá sempre sorrindo. E não é que a minha vida seja um mar de rosas, a gente também tem os nossos desafios, as nossas coisas que a gente precisa lidar, mas isso não tira de mim essa energia de vibração. E por isso eu sempre ensino vocês a mudar essa energia. Lembra que eu falo para vocês: se entrarem numa energia que não é de vocês, é uma vibração que não é de vocês, respira, né? Eu contei até esses dias que o meu filho queria muito um brinquedo e ele entrou na loja e aquele brinquedo que tinha não dava para ele comprar com o dinheiro que ele tinha. E então ele ficou bem triste porque ele ganhou uma mesada e nós levamos ele a um outro supermercado para fazer compras com a gente. Ele estava emburrado, triste, não estava falando com ninguém. E eu chamei ele de canto, eu e o pai dele, e a gente falou com ele: se você continuar nessa vibração, nada vai acontecer para você, você só vai atrair coisas ruins. Mas eu não vou achar aquele brinquedo de novo. Eu falei: você vai encontrar, se você assim desejar e dentro dos valores que você pode comprar. E então eu falei para ele: respira e vamos mudar essa energia, vamos pensar em outra coisa, vamos mudar. E aí ele respirou e mudou a energia, e daí ele ficou de boa, começou a ver o supermercado, comprar as coisinhas do supermercado junto com a gente, né? E daí, de repente, quando nós saímos do supermercado, meu marido falou: você não quer ver uma cadeira de praia? E nós entramos num estabelecimento que vendia cadeiras de praia, e não é que esse menino encontrou o brinquedo no valor que ele podia pagar. E pensa na alegria dele, né? Então, eu acho que é assim mesmo. As coisas acontecem de acordo com o que a gente consegue entender, né? Você começando a mudar sua energia, a vibração à sua volta também vai mudar e as coisas vão fluir de uma forma muito melhor. Onde você colocar a sua atenção, a sua energia vai fluir. Você atrai o que você é e no que você se concentrar. Se você é negativo, você assume experiências de negatividade. Se você está amando, você assume experiências do amor. Você pode atrair para si mesmo apenas qualidades que você possui, só você focar nessas qualidades. Então, se você quer paz e harmonia em sua vida, você deve tornar-se pacífico e harmonioso. O universo quer para você aquilo que você quer para si mesmo. Ele respeita a sua consciência e decisão, livre-arbítrio. Você atrai aquilo que você transmite. O universo se torna aquilo que você coloca o seu foco e sua atenção, suas palavras, seu sentimento e sua energia. Portanto, não adianta falar palavras bonitas, você deve ter vibrações boas e agir com as mesmas intenções e emoções. Ele não analisa se é bom ou ruim, ele simplesmente respeita o seu foco, seu livre-arbítrio, sua escolha e lhe retorna. É apenas isso, tá? Então, para o dia de hoje, eu quero saber o que você tem atraído para a sua vida. Quais são as energias que você está atraindo, né? Será que os seus medos estão fazendo você atrair mais medo para a sua vida? Será que seu medo de escassez não está fazendo você perder o dinheiro todo? Será que o seu medo de não ter segurança não está deixando você cada vez mais inseguro? Então, vamos vibrar coisas positivas? Eu quero que você faça uma lista das suas vibrações e coloque o antídoto para mudá-las, modificá-las
e passe a encontrar a partir desse antídoto um momento em que você sentiu como aquele antídoto. Então, por exemplo, eu tenho sentido muito ódio, então o antídoto para o ódio seria o amor. E então eu quero me lembrar, me recordar de uma cena onde eu senti muito amor na minha vida, onde eu me senti muito amado, onde eu amei demais, uma coisa muito gostosa. Então eu vou me lembrar daquela cena e a partir daí eu vou introduzir este cenário todas as vezes que eu senti esse ódio. Então eu fecho os olhos, respiro e me recordo desse cenário e a minha energia vai mudar automaticamente. Então te convido a fazer essa lista e mudar hoje, né, o seu destino, a sua vida. Não existem causalidades, tudo é plantado por nós mesmos, semeado por nós mesmos e depois a colheita é obrigatória. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo áudio. Olá, bom dia! E hoje nós estamos no 8º dia das leis universais e vamos falar hoje da lei da transmutação de energia perpétua. Essa lei, ela diz que tudo é uma troca de energia infinita e que energias superiores, energias mais elevadas, são capazes de alterar a energia do ambiente. Essa lei afirma que todas as pessoas têm dentro de si o poder de mudar as condições em suas vidas, inclusive as condições externas. Vibrações mais elevadas consumem e transformam as mais baixas. Assim, cada um de nós pode mudar as energias em nossas vidas através da compreensão das leis universais e aplicar os princípios de tal forma a efetuar a mudança. Então, hoje nós vamos iniciar as meditações do ego. Quando você mudar a sua percepção energética de mundo, as suas vibrações, automaticamente você vai reluzir o universo à sua volta e você vai repelir, inclusive, energias que têm baixa vibração. Você vai passar a não atrair pessoas com baixas vibrações para próximas a você. Então, te convido hoje a fazer aquela respiração bem funda e começar o seu dia questionando que energia eu emito ao mundo, né? O que eu gostaria de que fosse devolvido a mim e o que eu quero que devolvam a mim é exatamente o que eu quero emitir ao mundo. Então, respire profundamente, faça uma pequena respiração e uma pausa respiratória para que você possa atrair para a sua vida as energias que você realmente deseja e também possa emitir ao universo a energia que você proclama ao mundo, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima lei, que será a lei da relatividade. Um beijo grande, fique com Deus. Olá, bom dia! E hoje nós estamos aqui para o 9º dia da lei da relatividade. E a lei da relatividade é bem interessante porque ela vai falar sobre a fita que nós medimos, né? A métrica que usamos para medir o mundo. Então, porque tudo, de acordo com essa lei, é relativo, né?
Eu sou magro comparado ao que ou a quem, né? Eu sou alto comparado ao que, a quem. Eu sou gordo comparado ao que ou a quem. Enfim, essa lei ela afirma que cada pessoa irá receber uma série de problemas, que são os contrastes, vamos dizer assim, né? Ou adversidades, para o propósito de fortalecer a luz interior. Devemos considerar cada um destes contrastes a ser um desafio e permanecer conectados ao nosso coração quando proceder para resolver os problemas. Essa lei também nos ensina a comparar os nossos problemas com os problemas dos outros e colocar tudo em sua devida perspectiva. Não importa o quão ruim percebemos ser a nossa situação, há sempre alguém que está em pior situação. Tudo é relativo, né? O que você considera na sua vida um pequeno desafio, para alguém pode ser um desafio gigante. E vice-versa, também pode acontecer isso com o outro. O outro pode ver em você como se você chorasse por algo que é muito pequenininho e para o outro aquilo ali é bem pequeno, mas para você é uma coisa gigantesca, né? Um desafio super grande. Então, depende muito da métrica. Se eu vivi uma história de vida cheia de abusos emocionais, dores, as dores para mim elas terão talvez uma hipercompensação ou hipersensibilidade ou até mesmo uma adaptação muito grande para elas, de forma que elas não me fazem mal. Então, tudo é relativo. E relativo ao quê? Ao que se compara, né? O ser humano ele é um grande comparador. Então, a lei da relatividade, ela vai demonstrar a você que tudo é relativo e que tudo tem contrastes, né? Eu sou rico, mas eu sou rico comparado a quem? Porque tem gente sempre muito mais rico do que eu. E assim por diante. Então, eu quero saber como é que você anda medindo a sua vida. Que métrica você está usando para medir? Esses comparativos muitas vezes vão tornar você uma pessoa com muitos sofrimentos e muitas dores desnecessárias. Então, para de olhar para o outro e compara você com a sua própria história. Dentro do seu contraste de vida, o que você enxerga que você venceu? Quais foram os desafios que você superou, né? Eu lá atrás estava assim e hoje estou assado, né? As dores que você enfrentou, elas fortaleceram você? Então, o comparativo deve ser da gente com a gente mesmo e não para com o outro. E quando comparar para o outro, é só apenas como relatividade, ou seja, para que você tenha um parâmetro de que existem sofrimentos maiores que os seus, mundos muito mais complicados que os seus, situações mais difíceis do que a sua e que você tem motivos de sobra, sempre para agradecer ao universo por todo o aprendizado que ele te traz e te dando sabedoria e força para que você consiga vencer no dia a dia todos os obstáculos, tá bom? Veja a vida não como dificuldades e sim como desafios. Aplique a palavra desafio à sua vida todos os dias. Elimine a palavra dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, né? Difícil. Não, é um desafio. É um desafio. Eu sempre falo, vamos trocar a palavra medo pela palavra fé. Eu tenho medo? Não, coloque, eu tenho fé. E com muita fé e transformando as dificuldades em desafios, a gente com certeza vai conseguir transpor tudo que for necessário para a nossa evolução e aprendizado. Beijo grande, até amanhã no 10º áudio. Bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar da 10ª lei universal, que é a lei da polaridade. Lá no Caibalion você vai encontrar ela como a 4ª lei, lei hermética, né? A lei da polaridade é muito bacana porque ela indica que tudo é um contínuo e tem um oposto. Nessa dimensão em que vivemos, tudo é dual. Então, os opostos eles são idênticos em sua natureza, mas diferentes em graus. Então, um calor muito forte é igual a um frio muito forte, porque as sensações
de sofrimento e dor que eles vão te causar serão as mesmas, né? Um amor muito forte, obcecado, é igual a um ódio, porque eles te trazem na energia de vibração a mesma vibração. Todos os paradoxos são reconciliáveis. Tudo na sua polaridade positiva e negativa, feminino e masculino, luz e trevas. É necessário viver no equilíbrio entre os dois polos, que é o caminho do meio. Ele fala também, a lei da polaridade diz que tudo que é extremo causa vício, né? Você pode suprir e transformar pensamentos indesejáveis concentrando-se apenas no polo oposto. É uma das leis da vibração mental. Então, o que acontece? Se eu tenho um ódio muito grande por uma pessoa e eu vibrar na polaridade de amor e eu começar a vibrar amor para essa pessoa, eu tenho facilidade de transmutar o ódio e transformar o ódio em amor. Isso vale para qualquer coisa. Se você estiver sentindo um calor muito forte, parar e tentar mudar a vibração, você vai ver que você consegue sentir um calafrio ou frio, né? E assim funciona para todas as coisas. Então, se você está sentindo uma raiva muito grande, vibre a paciência. Comece a se concentrar na raiva e comece a explicar para você e para sua mente: paciência, 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 que tudo vai se organizando e essa mutação vai acontecer em consequência da vibração que você está colocando para você naquele exato momento. Na nossa vida, a gente pode aplicar isso que todas as polaridades vão gerar algo inverso no senso assim. Se eu trabalhar muito, eu vou me sentir com a necessidade de fazer o oposto, que é procrastinar, ter preguiça, né? Tudo que é muito, eu vou tentar gerar o oposto dentro de mim. Entende? Como se eu fizesse um equilíbrio de mim mesmo através de decisões. Então, eu trabalhei o dia todo, eu chego em casa, eu mereço comer uma coisa, um doce, uma coisa diferente, né? Eu aguentei muitas coisas do meu marido ou da minha esposa, então eu mereço beber, porque eu já aguentei demais, né? Eu aguentei muitas pressões externas, então eu mereço gastar. Então, ele vai gerar polaridades com vícios iguais, mas ao mesmo tempo extremos e muitas vezes opostos, né? Eu fui uma pessoa muito correta, então eu vou ter a necessidade de entrar na internet, num mecanismo virtual, de repente, e fazer conexões com pessoas e relacionamentos ocultos pela internet. Porque a gente vai tentar calibrar essa energia de vibração. Então, te convido no dia de hoje a pensar: você tem conseguido equilibrar a sua lei da polaridade, a energia de polaridade em você? E quais são as coisas que ainda você não conseguiu dominar e que você precisa urgentemente tomar uma atitude e mudar esse perfil vibratório? Essas vibrações podem ser feitas através da respiração e da meditação. Te convido a assistir o nosso áudio de hoje, que a gente fez a meditação ao vivo. E te convido também, se você quiser participar, vai ser um prazer. Um beijo grande, fico com Deus. Até mais, até amanhã, na 11ª Lei Universal. Espero que esteja fazendo sentido a você. Olá, bom dia! E hoje nós estamos aqui para o 11º dia das Leis Universais. E a lei universal de hoje ela é bem interessante porque ela une também algumas teorias psicanalíticas, como, por exemplo, a teoria de Jung, que fala de ânima e ânimos. Essa lei é a lei do gênero, onde ela classifica, que ela indica que todo o princípio tem seu princípio feminino e masculino. E que se você desequilibrar essa energia de feminino e masculino dentro de você, você vai atrair a energia oposta. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como isso funciona, né? Então, por exemplo, existem mulheres que têm uma alma muito masculina, né? A gente fala de energia de ânimos. E isso significa que ela vai ter atitudes bem masculinas. Por consequência, quando ela desequilibra essa energia feminina dela, ela começa a ter posturas masculinizadas, no senso de dar ordem, de ser autoritária, não aceitar submissão, querer cargos altíssimos para poder mandar nas pessoas, ou coisa desse tipo, né? E se ela desequilibra essa energia, ela vai atrair para si um parceiro, né, amoroso principalmente, que tem a energia de ânima alta, ou seja, uma pessoa com a alma feminina, que seja submisso, delicado, que receba ordens com facilidade, que não seja proativo em tomar decisões.
E isso se dá porque a energia dela, ânimos, que é a energia masculina, vai estar alta. Então, o que acontece? Eu recebo no consultório muitas pessoas, às vezes, reclamando, se lamentando, né? É o marido reclamando, às vezes, que a mulher ocupa o espaço de homem da casa. É a mulher reclamando que ocupa o espaço de homem da casa, ou que ela diz assim, eu não quero ser o homem da casa, né? Isso aconteceu até no meu casamento, de não querer ser o homem da casa, mas, ao mesmo tempo, fazer esse papel e acabar mudando a energia do relacionamento. Então, hoje a gente tem uma forma... Eu trabalhei bastante a submissão dentro de mim. Hoje eu consigo ser submissa ao meu marido. Não que isso seja uma coisa exagerada, obviamente eu tenho minhas vontades, ele me respeita muito. Mas a partir do momento que eu tirei essa função de mim, de dar a ordem, decidir tudo e tomar a frente de tudo, ele começou a ocupar o espaço dele naturalmente. E hoje a gente tem um casamento muito mais equilibrado. Isso acontece muito comumente na vida. Eu vejo pessoas reclamando, né? Mulheres reclamando que, porque só atrai o homem banana pra minha vida, só atrai pessoas que não têm iniciativa. Eu quero um homem de verdade. Porém, ela tem energia masculina muito alta e, por consequência, ela não vai atrair esse tipo de parceiro, né? Eu quero ser seduzida pelo meu marido, mas se você é o atacador, se você é a pessoa que ataca, né, o predador, alguém tem que ser a presa, né? E é assim que funciona. Então, até a modelagem da voz, né? Se você é uma mulher, você tem que modelar os seus trejeitos. E o homem, por sua vez, também. Não aceitar que se ocupe esse papel, né? Não aceitar que a mulher coloque ele nesse papel, porque esse desequilíbrio energético, ele gera muitas confusões para a vida mesmo, né? De desrespeito das ordens, desrespeito das ordens universais. E aí o que acontece é que você não vai atrair uma energia positiva, tem sempre muita confusão, briga, irritabilidade, tá? Então, a lei do gênero é muito interessante e ela indica os princípios de yin e yang, princípio de masculino e feminino, que está praticamente em todos os seres. E que é muito importante calibrar essa energia dentro de você. Ok? Espero ter ajudado. Me dê essa opinião se faz sentido para você. E amanhã a gente está já no áudio 12, que são as principais leis universais. Então eu quero saber a sua opinião. Você quer continuar com os áudios das leis universais ou você quer trabalhar mais as matrizes de infância? Se você quiser continuar com o áudio das leis universais, me diz que é mais interessante as leis universais, porque a gente tem as subleis, que são 21 subleis que fazem parte. Elas são partidas destas leis principais, mas elas fazem parte do universo também e são bem interessantes de se estudar. Me diz o que faz mais sentido para você, ok? Beijo grande, fique com Deus e até amanhã.
tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira e hoje nós vamos para o último dia das leis universais. O 12º dia vai falar sobre a lei do ritmo. E o que seria essa lei do ritmo? Essa lei ela declara que tudo vibra e se move em certos ritmos. E esses ritmos estabelecem estações, ciclos, fases de desenvolvimento e padrões. Cada ciclo reflete a regularidade do universo. Tudo tem começo, meio e fim. Então, se você hoje está muito feliz, pode ser que amanhã você esteja passando por um momento triste. Tudo que está em cima pode vir para baixo, tudo que está embaixo pode vir para cima. E a forma como você enxerga todos esses aprendizados que a vida vai te trazer é que vai tornar a sua vida mais feliz ou menos feliz. A receita para a felicidade não é você ter só momentos bons, mas saber lidar com os momentos que não são tão bons quanto você gostaria. Lidar com as frustrações e entender que isso é parte de um percurso natural, que a gente acaba tendo a fantasia de que não precisa, né? O que seria do mundo se só houvesse a luz e não houvesse a sombra? O que seria da sombra se não houvesse a luz? Então, a lei da gestação ou lei do ritmo diz que tudo há um tempo certo para acontecer e para se instalar. Se existem situações que você ainda não conseguiu percorrer ou vencê-las, desafios que você ainda não conseguiu aprender, eles retornarão à sua vida. Então, essa lei do ritmo, a lei da gestação, diz que tudo tem um tempo para nascer e para morrer. Temos tempo para ser jovens, tempos para ser adultos, tempo para envelhecer, tempos para curtir a velhice e tempo para absolutamente tudo. E cada fase vai ter a riqueza dos seus detalhes em opções ou acontecimentos positivos e negativos. Mas mesmo assim, o que vai valer para você são os aprendizados que isso vai deixar. É exatamente assim que você tem que enxergar a vida, né? Quais aprendizados eu tenho trazido para a minha vida? Será que eu acredito em felicidade? E se eu acredito em felicidade, que tipo de felicidade eu acredito? Aquela que eu sou sempre feliz? A felicidade ela vem da plenitude. A plenitude ela está ligada em vários aspectos a várias situações de sentimentos como alegria, tristeza, raiva, medo. E a unificação disso é que te traz a plenitude. Vão ter muitos momentos em que você não vai se sentir tão bem, mas o que você vai fazer, ou que transformação você vai trazer para a sua vida após eles, é que muda toda a sua história de evolução. O que você tem feito com a sua vida, que aprendizado você tem conseguido colocar em prática, né? Eu agradeço a vocês as votações e a gente já tem a próxima série de áudio que será a respeito do jeito Harvard de ser feliz antes de entrar na fase da infância. Também aqui em anexo, como muitas pessoas em segundo lugar pediram a continuidade das leis universais, eu vou deixar a vocês um PDF chamado Manual da Prosperidade. E esse Manual da Prosperidade tem ali todas as 21 subleis e as 12 leis que nós conversamos. Esse manual é um manual que você deve imprimir e ter com você a tiracolo, para você estudá-lo, ler, reler quantas vezes for necessário e conseguir praticar pelo menos uma parte dele na sua vida e entender como funciona esse universo maravilhoso, perfeito, dentro da sua própria imperfeição. Tá bom? Beijo grande para você e até mais.